Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar no ChatGPT, esse modelo de inteligência artificial que alcançou 100 mil inscrições em apenas um mês. Neste episódio, vamos explicar o funcionamento básico desse modelo de linguagem com base no que já vimos nos vídeos anteriores aqui do Cérebro Eletrônico. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e além do ChatGPT, você também já deve ter ouvido falar no Elon Musk e na OpenAI. Elon Musk é um dos fundadores da OpenAI, uma organização de pesquisa em inteligência artificial. Embora tenha deixado o conselho de administração em 2018, ele ainda é um colaborador e apoiador da OpenAI. O objetivo da organização é desenvolver tecnologias de IA de forma ética e responsável. Esse pequeno parágrafo que eu acabei de ler não foi escrito por mim, e sim pelo ChatGPT. Para ser sincero, eu tive de repetir o pedido algumas vezes porque eu estava querendo que o texto gerado fosse bem resumido. Na última vez, o que eu pedi foi: escreva um parágrafo de poucas linhas sobre a relação do Elon Musk com a OpenAI. Mas o engraçado disso tudo é que em todas as respostas que eu obtive, sempre continha um elogio à OpenAI. Claro, isso não é coincidência, a OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT e ela começou com uma excelente ideia. Era mais ou menos assim: a inteligência artificial é algo muito poderoso para ficar nas mãos de uma empresa apenas. Então vamos desenvolver a inteligência artificial e deixar aberto para todo mundo poder ter acesso. Bem, não é exatamente assim que a coisa funcionou. Estima-se que uma parceria da Microsoft tenha injetado 10 bilhões de dólares na OpenAI para que o ChatGPT fosse incorporado nos produtos da Microsoft, como o Word ou Excel. Mas vamos falar sobre o ChatGPT. ChatGPT utiliza o Generative Pre-trained Transformer versão 3, ou GPT-3, que você também já deve ter ouvido falar. Foi lançado na metade de 2020. Redes como a GPT-3 são chamadas de modelos de linguagem, em inglês Language Models, ou seja, um algoritmo para geração de texto. Modelos de linguagem têm inspiração nos algoritmos para autocompletar das ferramentas de busca, o que significa que, dado o início de um texto, há uma previsão da sua continuidade. Como falamos aqui nos primeiros episódios, esta pode ser uma tarefa para a rede neural. Dado uma sequência de letras ou palavras na sua entrada, a previsão que ela deve fornecer na saída é o que virá na sequência desse texto. Depois de um tempo, surgiu a ideia: qual base de dados podemos utilizar para treinar uma rede dessas? Que tal utilizar todos os textos disponíveis na internet? E daí surgiram os Large Language Models, ou seja, redes neurais realmente massivas. E existem um montão delas. Por exemplo, o Lambda da Google ou o Bloom do projeto Big Science. O Bloom é interessante porque ele foi totalmente concebido e desenvolvido por um grupo de mais de 1000 pessoas que se associaram livremente, independente de qualquer empresa ou universidade. Dá uma olhada lá no site deles. Você também pode colaborar com esse projeto da Big Science, que tem como objetivo principal a transparência do processo de treinamento. Mas, voltando na ideia de usar os textos disponíveis na internet para formar um conjunto gigantesco de dados de treinamento, eu retirei esse trecho de uma publicação para mostrar como produzir as amostras automaticamente. Funciona da seguinte forma: um conjunto de palavras é usado nas entradas da rede. E a saída desejada por treinamento
é a palavra seguinte. Pronto, já construí um primeiro exemplo. Aí avanço mais uma palavra na frase, de maneira que ela se torna mais uma entrada para a rede neural, com a palavra na sequência dela, formando agora a saída desejada. E já consegui outro exemplo de treinamento. Só que esse processo pode ser repetido de forma totalmente automatizada. Então imagine o tamanho da base de dados se fizermos isso com todos os textos disponíveis na internet. Então, os modelos de linguagem atuais utilizam bases de dados realmente gigantescas no seu processo de aprendizagem. Para você ter uma ideia, toda a Wikipédia representa apenas 3% dos textos que foram utilizados no treino da GPT-3. E a rede fica realmente boa em continuar escrevendo quando você fornece um início do texto. Esse começo de texto é chamado de prompt. Aliás, o texto que eu usei anteriormente, que falava sobre robôs, também foi gerado pela GPT-3. Na verdade, eu usei uma tradução. O original, em inglês, foi publicado pelo jornal The Guardian. Então agora você pode estar se perguntando qual é o tamanho dessa rede. Enorme, claro. A GPT-3 tem 175 bilhões de pesos, chamados de parâmetros. E treinar cada um desses modelos utiliza uma quantidade enorme de energia. Um estudo de 2019 calculou que o treinamento de uma versão da GPT-2 utiliza a mesma energia que 5 carros durante toda a sua vida útil. Só que em termos de tamanho, a GPT-2 é muito menor comparado à sua sucessora. Tem apenas 1,5 bilhões de pesos. Mesmo assim, nem foi divulgado o consumo de energia de um processo de treinamento. Apenas estimado o custo em 4 milhões de dólares. Inclusive, um fato curioso é que na divulgação da OpenAI consta que encontraram um erro do modelo, mas que ele não foi corrigido devido ao custo de treinamento que impossibilitava treiná-lo novamente, dada a complexidade do processo. Essa é a GPT-3, a rede neural por trás do ChatGPT, que foi refinada utilizando uma técnica de aprendizagem por reforço. Nessa técnica, utilizou-se uma avaliação humana para classificar as respostas da rede como correta ou incorreta, ofensiva ou inofensiva, além de calibrá-la para uma interação mais ao estilo bate-papo. Mas não é só isso. Além de conversar com a GPT-3, você também pode pedir para que ela gere código de programação. Isso é fácil de entender. Se a base de dados de treinamento da rede foi retirada da internet, também estava lá disponível uma quantidade enorme de código em HTML para descrever os sites. Isso junto com os comentários feitos por quem originalmente programou. Então, como resultado, você pode pedir para a GPT-3 gerar o código de programação em HTML de uma página na internet, apenas descrevendo em linguagem natural o que é que você quer que tenha no site. Há uma versão paga do ChatGPT, que garante a estabilidade do sistema, mas também há a versão gratuita, que só requer que você crie uma conta na plataforma. Além de inglês, você também pode usar em português e em várias outras línguas. Houve um recorde de inscrição no sistema, então às vezes ele fica um pouco instável, mas na maioria das vezes não ocorrem muitos erros. Eu usei o ChatGPT para gravar esse episódio aqui. E o que mais me chamou a atenção é que numa mesma conversa, o chat pode gerar tanto informações pertinentes como frases falsas com o mesmo estilo de confiança. Por exemplo, eu pedi algumas referências de trabalhos clássicos da inteligência artificial e ele me retornava com as referências que realmente foram publicadas e com outras totalmente inventadas, que não existem. Eu fiquei com a impressão
que a gente tem que realmente conhecer sobre o assunto para poder usar o ChatGPT, ou então temos de checar a cada frase gerada pelo modelo. A Google também anunciou que irá lançar o Bard, a versão bate-papo do modelo de linguagem Lambda. Lembra dele? O Lambda é aquele modelo de linguagem que agitou os noticiários quando um dos engenheiros de testes da Google procurou jornais para dizer que achava que a rede tinha consciência de si própria. Eu estou curioso para ver como vai ser esse chat da Google, o Bard, porque em português é bardo, aquela pessoa da era medieval que contava histórias, algumas reais e outras inventadas. Bem, tem um montão de coisas que poderíamos falar sobre o assunto, mas para encerrar, vamos fazer o desafio do vídeo, que vai ser você conversar com o ChatGPT. Mas não um assunto qualquer, um assunto que você conheça bem. Aí depois você volta aqui e me conta lá nos comentários do vídeo como foi essa conversa e o que você achou do ChatGPT. Valeu? Até mais então. Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar no ChatGPT. Olá, tudo bem?